O livro de Enoque, a história oculta antes do dilúvio, antes que a arca fosse construída, antes que a chuva caísse do céu, antes que as águas cobrissem a terra. Houve uma história que não era destinada a ser contada àquela geração. Uma história antiga demais para ser ignorada, poderosa demais para ser esquecida. Essa história foi escrita por um homem que não experimentou a morte, um homem que andou com Deus, um homem chamado Enoque. As escrituras dizem que Enoque agradou a Deus, dizem que ele foi tomado porque Deus o quis para si. Mas antes de ser levado, Enoque viu, ouviu e escreveu, não para os homens do seu tempo, mas para um tempo distante, para dias como os nossos. Nos dias de Enoque, a terra ainda não conhecia o dilúvio. Os homens se multiplicavam, as famílias cresciam, as cidades se erguiam. Havia progresso, havia cultura, havia conhecimento, mas também havia algo invisível aos olhos humanos. Desde o princípio, Deus havia designado seres celestiais para vigiar a criação. Eles eram chamados sentinelas. Não foram criados para governar, não foram criados para dominar, foram criados para observar, proteger e manter a ordem divina. Eles viam tudo, cada geração, cada escolha, cada passo da humanidade. Mas com o tempo, algo começou a mudar dentro deles. Ao observarem a terra, viram as filhas dos homens, viram sua beleza, viram sua fragilidade. E onde deveria haver obediência, nasceu o desejo. O desejo se transformou em cobiça, e a cobiça gerou rebelião. Esses anjos começaram a questionar os limites impostos por Deus. Começaram a desejar uma experiência que não lhes pertencia. Queriam sentir o que os homens sentiam. Queriam tocar o que era terreno. Queriam possuir o que era proibido. Então tomaram uma decisão que mudaria o destino da criação. 200 deles desceram dos céus. Desceram juntos, não por engano, mas por escolha. Reuniram-se em um monte conhecido como Hermon, menos o Monte das Maldições. Ali fizeram um juramento, um pacto selado, com palavras que os condenariam. Disseram uns aos outros: se descermos, descemos juntos. Se formos julgados, seremos julgados juntos. Não voltaremos atrás. E assim, os céus foram violados. Os anjos tomaram mulheres humanas, uniram-se a elas. Mas o maior pecado não foi apenas a união, foi o que veio depois. Eles começaram a ensinar aos homens coisas que jamais deveriam ser reveladas. Abriram portas que Deus havia mantido fechadas. Liberaram conhecimentos que a humanidade não estava preparada para carregar. Ensinaram a fabricar armas de guerra. Ensinaram como derramar sangue com eficiência. Ensinaram feitiçaria, encantamentos e manipulação espiritual. Ensinaram astrologia, leitura dos astros e sinais ocultos. Ensinaram a vaidade, a sedução e a corrupção da alma. O conhecimento celestial foi distorcido e a terra foi contaminada. Dessas uniões nasceram seres que não pertenciam nem ao céu, nem à terra, gigantes, poderosos, violentos. Eles cresceram em força e domínio, consumiam tudo o que existia. Quando os recursos acabaram,
voltaram-se contra os próprios homens. A violência se espalhou, o sangue passou a cobrir o solo, a vida perdeu valor. Os homens gritavam, as mulheres choravam, a terra gemia, e esse clamor subiu até os céus. Os anjos fiéis olharam para baixo e viram o que havia se tornado a criação. Miguel, Gabriel, Uriel, eles viram a corrupção, viram a injustiça, viram a dor e levaram a queixa diante do Altíssimo. Disseram: Senhor dos exércitos, a terra está arruinada, o sangue cobre o chão, a violência domina os homens. Até quando isso continuará? E Deus respondeu. A resposta não foi imediata, mas foi definitiva. O juízo foi decretado. Os anjos rebeldes seriam presos, os gigantes seriam destruídos, o conhecimento proibido seria encerrado e a terra seria purificada. Azazel, aquele que ensinou a guerra e a violência, seria acorrentado e lançado nas trevas. Semiasa e os demais líderes da rebelião seriam aprisionados até o dia do julgamento eterno. Mas Deus não destruiria tudo, havia ainda justos na terra. E foi então que Deus chamou Enoque. Enoque era um escriba, um homem atento, um homem que ouvia a voz de Deus. Ele foi tomado em visão, foi conduzido pelos céus, viu lugares onde nenhum homem havia estado, viu fogo, luz, trevas e glória, viu o trono do Altíssimo, tremeu diante da santidade, caiu com o rosto em terra e ouviu a voz de Deus. Deus mostrou a Enoque o destino dos anjos caídos, mostrou o que aconteceria com a humanidade, mostrou um grande dilúvio que viria sobre a terra, não como vingança, mas como purificação. A corrupção seria apagada, a violência cessaria e um novo começo surgiria. Deus ordenou que Enoque escrevesse tudo, cada visão, cada palavra, cada advertência, não para seu tempo, mas para um tempo distante, para uma geração que novamente flertaria com limites proibidos, para dias em que o homem buscaria conhecimento sem temor, para tempos em que o céu seria ignorado. E assim, Enoque escreveu. Seu livro foi preservado, ocultado, perseguido, mas nunca destruído, porque sua mensagem não era apenas sobre o passado, era sobre o futuro, era sobre nós. Assim como nos dias de Enoque, a humanidade avança, o conhecimento cresce, mas os limites são ignorados. E os céus continuam observando. A mesma pergunta permanece ecoando através das eras. Você anda com Deus ou repete os erros do passado? Porque assim como foi nos dias de Enoque, assim será outra vez. Você anda com Deus ou repete os erros do passado? Porque assim como foi nos dias de Enoque, assim será outra vez. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like e inscreva-se no canal.